Do ponto de vista das tarifas, né, nessa resposta não dá para a gente responder assim, realmente isso é uma política meio que até de, para não dizer longo prazo, médio prazo, né, para a gente saber qual vai ser o ímpeto dessa indústria, né, então a gente tem aí 2 meses que ele tomou posse, é difícil dizer. Do ponto de vista da guerra, né, que ele falou que ia terminar em 24 horas, ele tem dado sinais contraditórios também. Então, obviamente que, assim, qualquer pessoa que acompanha a política exterior dos Estados Unidos, como a Ucrânia se insere nessa estratégia e o que a Rússia fez no campo de batalha, sabia que essa guerra não ia terminar em 24 horas. Não basta os Estados Unidos cortar o orçamento para a Ucrânia que essa guerra iria terminar, e muito menos que os Estados Unidos ia assim, cortar esse orçamento e pronto, e acabou. E só aconteceria se tivesse uma revolução dentro dos Estados Unidos e mudasse completamente a concepção de seção internacional dos Estados Unidos, o desmonte do Departamento de Estado e do Pentágono, né? E eliminasse do interesse dos Estados Unidos qualquer lobby da política externa dos Estados Unidos, qualquer lobby da indústria de armas, né? Então isso não era possível. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela é uma guerra que é construída, não é como muita gente gosta de dizer, há pelo menos 11 anos, desde 2014, dos protestos da Maidan. Essa é uma guerra que ela, para mim, na minha leitura, ela começa a ser construída em 2003, na Revolução Laranja. Ali, quando grupos neonazistas começaram a reaparecer nos protestos na Ucrânia, né? O Stefan Bandeira, que hoje tem mais notoriedade, ele, né, que foi um colaboracionista com os nazistas, ele era cultivado nas manifestações da Revolução Laranja. Uma Revolução Laranja que sem entrar no mérito, né, que ela ocorre na Ucrânia, e ficou conhecida no bojo daquelas revoluções coloridas, né, que ocorreram na Sérvia, na Geórgia, tudo ao mesmo tempo ali entre 2003 e 2005, sem entrar no mérito das suas especificidades, logo quando esses levantes passaram, o Kremlin... Eu não sei se hoje ainda tem na página deles, né, mas eu lembro que eu tive acesso na época que escrevi minha dissertação, emitiu um comunicado de que eles tinham entendido o caráter geopolítico por trás daqueles levantes. E tinham compreendido a participação de organizações estrangeiras naqueles levantes, porque na Revolução Laranja foi derrubado um governo pró-Rússia na Ucrânia. Eu acho que naquele momento, ali, vai ficando claro que os Estados Unidos, primeiro, eles iam continuar com uma política de cerco à Rússia parecido com o que foi na União Soviética, independente da Rússia ter passado pelos anos 90, ter uma economia capitalista, né, ter restaurado o capitalismo, independente da Rússia estar enfraquecida, né, o processo de reconstrução nacionalista com o Putin estava somente começando, independente daquilo, a Rússia continuava a ser um adversário para os Estados Unidos, e a OTAN deveria se expandir. Né? Então, a Ucrânia entra, eu acho que nesse momento fica claro que a Ucrânia entra ali como um ponto central dessa estratégia de cerco à Rússia. No início de 2008, foi discutido a adesão à OTAN da Ucrânia e da Geórgia. Ali num cenário em que as condições internas da Rússia eram melhores e a projeção geopolítica da Rússia já ensaiava um protagonismo, ao menos regional, ou algo próximo do que a gente viu hoje. Em 2007 tem um discurso do Putin que é muito didático, assim, a gente entende muito claramente a geopolítica da Rússia, a política externa da Rússia, em 2007 na Conferência de Segurança de Munique, né, em que ele fala dessa expansão da OTAN e que os Estados Unidos estavam ferindo o direito internacional. Quando no início de 2008 eles discutem a adesão, a França e a Alemanha são contra a adesão da Geórgia e da Ucrânia na OTAN, a Rússia dá uma resposta em agosto de 2008, agindo em favor ali das províncias separatistas da Abkhazia e da Ossétia do Sul na Geórgia. E não sei se vocês se lembram disso, e derrotou o exército da Geórgia muito rapidamente. Foi a primeira vez que a Rússia usa a força no sistema internacional desde o fim da Guerra Fria. Então, ali, eles entenderam, né, a Rússia começa a entender que esse cerco estava se fechando, que precisava de uma resposta. Começa com essa percepção das revoluções coloridas, que também ocorreram na Geórgia,
e depois com várias dessas discussões sobre integrar esses países na OTAN. E dali em diante, as relações entre a Rússia e os Estados Unidos, elas só se deterioram. A invasão da Rússia, né, porque foi propriamente uma invasão, a Rússia invade um território internacionalmente reconhecido como a Ucrânia, mesmo que a Rússia diga que aquele território ele era considerado pela Rússia como independente, né? 2 dias antes deles entrarem no Donbas, eles reconhecem Donetsk e Luhansk como independentes. Esse movimento da Rússia, ele ocorre depois, foi em fevereiro, em dezembro, o Putin e o Biden se falaram por telefone porque a situação na região do Donbas estava extremamente conflituosa. Importante a gente lembrar, a Ucrânia passou 8 anos bombardeando a região do Donbas e matou mais de 20 mil civis. E numa região de maioria étnica russa. Existia uma pressão grande na Rússia para que a Rússia agisse em favor. O Putin, ele é visto, né, como um radical, muita gente acha que ele é um radical, ele é um político de extrema-direita, e isso é falso, isso não é verdade, mas o Putin, ele dentro da Rússia, inclusive pelo Partido Comunista da Rússia, ele foi pressionado a dar uma resposta. Porque isso realmente, a gente tem ali o massacre em Odessa, tinha os batalhões neonazistas já com grande atividade dentro da Ucrânia, e a Rússia esperando que algo acontecesse pautado nos acordos de Minsk, que a Ucrânia nunca cumpriu. Então, quando acontece a invasão, a guerra começa, né, a explosão da violência, ela representou não somente o início de um conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, mas um ponto de quase não retorno das relações entre a Rússia e os Estados Unidos, porque a percepção da Rússia é justamente essa. Quem visita as páginas da mídia russa, que são em grande parte estatais, você vê, para eles está absolutamente claro que essa é uma guerra da Rússia contra a OTAN. Né? Então, e para eles existe essa clareza. Portanto, é uma guerra da Rússia contra a OTAN, portanto, é uma guerra da Rússia contra os Estados Unidos e seus sócios europeus. Então, eles têm essa clareza. Então, veja bem, a gente tem toda essa trajetória, as rivalidades muito arraigadas entre a Rússia e os Estados Unidos, essa percepção por parte da Rússia, essa percepção de que os países do seu entorno estavam sendo usados para levar essa expansão da OTAN e cercar a Rússia. Né? Então, não seria, a não ser, volto a dizer, a não ser que tivesse uma revolução dentro dos Estados Unidos e que a natureza de um governo fosse radicalmente diferente e que a natureza da política externa fosse radicalmente diferente, que essa guerra seria fácil de ser terminada. Mas o Trump ele precisa se chocar com as condições de terreno, que é a Rússia, uma expansão da Rússia no campo de batalha quase irreversível, e com as próprias condições da hegemonia norte-americana e de formulação da política externa norte-americana. O Partido Republicano, há membros do Partido Republicano que são visceralmente anti-Rússia. Então, não é bem assim. E ele sabe, e a Victoria Nuland, ela disse muito claramente e corretamente, né, a respeito dela ser muito mau caráter, mas ela disse muito corretamente que encerrar essa guerra muito rapidamente é dar um presente para o Putin. E, de fato, é. E o Putin sabe disso. E eles não conseguiram chegar num cessar-fogo, eles não conseguiram chegar... Agora, a mídia norte-americana estava noticiando que chegaram num acordo para cessar as hostilidades no Mar Negro. Mentira, não chegaram. A Rússia se retirou desse acordo de grãos, não renovou em 2023 e agora impôs as mesmas condições para tornar ali a Mar Negro uma região de navegação segura. Eles não estão conseguindo chegar no ponto porque a Rússia chegou no momento que ela pode dizer assim que ela tem as suas condições, porque está respaldada pela realidade do campo de batalha e respaldada pelas suas questões internas, que primeiro é uma economia que se adaptou às sanções e a uma guerra. Né? Os russos não estão passando fome, não estão passando. Eu tenho um amigo da Rússia e eles vivem quase que normalmente. A vida na Rússia não foi afetada, eles não passam por um desabastecimento. E respaldado por uma realidade social que apoia esse governo, apoia o Putin. É muito comum fazerem pesquisas na Rússia e as pessoas dizerem que não gostam dele por conta da pauta de costumes, por exemplo. Mas eles dizem, é o que a gente tem. E existe uma percepção dentro da Rússia também, há vários institutos que mostram isso, essa percepção de que o Ocidente tem a Rússia como inimigo, a OTAN tem, e a OTAN quer se expandir em direção às fronteiras da Rússia, precisa se defender.
Então, ele tem uma realidade social, uma coesão social, que o Ocidente tentou passar a ideia de que aquele levante do grupo Wagner iria diluir essa coesão, né, que a Rússia ia entrar numa guerra civil e etc., e que as sanções iam dar um aperto econômico e social tão grande que o Vladimir Putin ia ser derrubado, né, os russos iam para a rua. Nada disso aconteceu. Então, hoje a Rússia plenamente ela pode sentar na mesa e dizer, olha, eu só vou fechar um novo acordo de grãos no Mar Negro se vocês reconectarem o Banco Estatal Agrícola da Rússia no Sistema Internacional de Pagamentos, no SWIFT, e tirar nossas empresas de produtos agrícolas da política de sanções. Os Estados Unidos não vão fazer isso. Vamos supor que isso está aí negociando. Nós não vamos fazer isso. Então, nós não vamos fechar um acordo de grão. Então, as batalhas vão continuar. E é o que está acontecendo, né? A Rússia não aceitou o cessar-fogo. A mídia de direita norte-americana fez todo um auê dizendo o seguinte, o Trump conseguiu um cessar-fogo. Ele não conseguiu um cessar-fogo, porque a Rússia está em condições de realmente ditar os termos. Rose, não só a mídia norte-americana, eu sou criticado aqui pela nossa audiência, pelo meu camarada Celso aqui, porque eu assisto o Jornal Nacional e Jornal da Globo, quando eu posso, para ver o que eles estão dizendo. E o Jornal da Globo, em várias edições, deram o cessar-fogo como fato consumado. Assim, pois é, né? Teve uma grande... Eu queria te fazer uma pergunta, Rose, já estamos explorando demais aqui, já são 10 horas, né? Mas eu não posso, dentro desse tema da Ucrânia, eu queria te fazer uma pergunta, e aliás, tu já fica convidada para retornar a outras oportunidades, foi muito pouco, uma hora não, deu 40 e poucos minutos pela minha falha, né? Mas assim, já está convidada aqui para retornar em outra oportunidade, mas eu queria te perguntar o seguinte, Rose, tu falou bem aí que a Rússia que vai escolher essa questão do acordo ali dos portos do Mar Negro, né? E eu acho que está bem claro que essa guerra aí só termina quando o Putin quiser, né? E aí a pergunta que eu tenho feito sempre para quem a gente tem falado de Ucrânia é o que precisaria para o Putin aceitar o fim dessa guerra? E quais são os termos, as condições que o Putin, o Lavrov, a gente fala em Putin, né? Mas na realidade o governo russo ele tem muita gente ali dentro que pensa e boas mentes, né? O Putin a gente fala em modo de simbolicamente, né? O que precisaria para a Rússia sentar na mesa e assinar ali um acordo para terminar essa guerra, né? Primeiro, o reconhecimento da realidade do campo de batalha e do que ficou decidido nos referendos de setembro de 2022, que, ou seja, Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk, que agora são partes da Federação Russa, a manutenção da Crimeia como parte da Rússia, a não integração da Ucrânia na OTAN é um ponto principal, e a limitação das capacidades militares da Ucrânia, né? Ou seja, a neutralidade da Ucrânia, porque isso é muito inteligente da parte deles, da diplomacia russa, porque justamente eles sabem que a rivalidade entre a Rússia e os Estados Unidos é um evento de longo prazo, né? Enquanto existir os Estados Unidos e o sistema imperialista dos Estados Unidos, né? Desde que não ocorra lá uma mudança radical, uma mudança política radical, né, na elite política dos Estados Unidos, porque a política externa dos republicanos e dos democratas, elas têm muitos pontos em comuns e muitos interesses em comuns. Enquanto não mudar isso, a Rússia e os Estados Unidos vão ser rivais no sistema internacional. Inclusive, o New York Times noticiou hoje que a Rússia foi incluída num documento de inteligência dos Estados Unidos que saiu por esses dias como um adversário de longo prazo. Então, eles também têm essa noção. Então, quando a Rússia pede a neutralidade da Ucrânia, ela está dizendo o seguinte, né? A gente vai continuar aí com um problema. Então, a Ucrânia precisa ficar neutra justamente para ela ser um ponto aí em que a expansão da OTAN não ocorra mais, porque vários países, inclusive, que fizeram parte do Pacto de Varsóvia, eles já estão né, inseridos na OTAN. Então, esses são os pontos, né? A realidade do campo de batalha, que os territórios
em que ocorreram os referendos em setembro de 22 sejam parte da Federação Russa, sejam reconhecidos como parte da Federação Russa, e que a Ucrânia não se integre no OTAN e que seja um país neutro do ponto de vista de ter suas capacidades militares limitadas. Esse é o que o Kremlin tem chamado de paz duradoura, né? Justamente, eles têm batido um pouco nessa tecla, né? De que eles não querem não interessa muito para eles o cessar-fogo, porque eles querem uma paz duradoura. Perfeito. Celso, mais alguma questão aí? Acho que vamos liberar a Rose, né? Já passamos do horário aqui. Sim, eu queria fazer outras perguntas para ela, mas de outros assuntos nacionais e tal, mas acho que vai ter que ser para outra vez. Vamos convidar a Rose para uma próxima oportunidade aqui, né? Para estar conosco. Tem muita coisa que eu também gostaria de falar com ela. A audiência gostou muito aqui, Rose. O pessoal já te conhecia, claro, lá do Opera Mundi, né? Eu também, quando posso, sempre assisto lá o Outubro, né? Grande programa do Breno. Programa que surgiu ali durante as eleições, né? Para fazer um programa mais com a ideia de colocar a política nacional, mas que se expandiu e para nossa sorte, né? Para nossa sorte continua lá, né? As pessoas acham que Outubro é uma referência à Rússia, né? Mas não é, na verdade, é por causa das eleições de 2020. Era da eleição. Mas fica. O Breno teve uma intenção ali de. Mas acabou que depois o programa era a segunda, quarta e sexta, né? E agora é diário. É um programa bem legal mesmo. A gente tenta pegar o que está quente aí. Muito bom. Muita gente boa ali na bancada, sempre, né? Opiniões diversas, muito interessante a proposta editorial do programa. É bem legal mesmo. Agradecendo muito a tua presença, então, Rose. Espero que tenha gostado de estar aqui conosco, porque a gente quer ter o retorno aqui em outras oportunidades conosco. Foi uma satisfação. Eu que agradeço, gente, o convite para participar, todos que nos assistiram, e eu estou sempre às ordens para vir aqui. Foi ótimo e bater um papo com vocês, talvez com mais tempo e talvez assuntos menos densos, né? Porque quando a gente vai falar dessa questão da guerra da Ucrânia, realmente não dá para fazer um recorte quente, né? Digamos assim, de curto prazo, de fevereiro de 22 para cá. Porque senão fica uma análise recortada e até moral, né? Porque aí a gente vai falar só da invasão da Rússia e a gente não vai tocar nos pontos, né, que levaram esse conflito, enfim, aí a gente não consegue entender ele na sua totalidade. Sem dúvida. Bom, perfeito. Obrigada, viu, gente? Estou às ordens aí. Obrigado, prazer, Rose. Prazer imenso. Um abraço, prazer, gente. Tchau. Tchau.